Olá, você está no Descobrindo e hoje vamos descobrir o que é SCP e o que eles abrigam. Se interessou, se acomode aí e curta o vídeo. Você sabe o que é SCP? A SCP Foundation é uma organização fictícia, ou seja, não existe na vida real. E ela é uma documentação de um projeto de ficção colaborativa, onde todos podem participar, baseado no site do mesmo nome. No cenário fictício do site, a Fundação SCP é responsável por localizar e conter indivíduos, entidades, local e objetos que violam a lei natural, referido como SCPs. O site do mundo real é baseado na comunidade e inclui elementos de muitos gêneros, como terror, ficção científica e fantasia urbana. Na wiki da SCP Foundation, a maioria dos trabalhos consiste em procedimentos especiais de contenção, documentação interna estruturada que descreve um objeto SCP e os meios de mantê-lo contido, como monstros e objetos amaldiçoados. O site também contém milhares de contos da Fundação, pequenas histórias que acontecem dentro do ambiente da Fundação SCP. A série foi elogiada por sua capacidade de transmitir terror por meio de um estilo de redação científica e acadêmica, bem como por seus altos padrões de qualidade. No cenário fictício do site, a Fundação SCP é uma organização secreta confiada por governos ao redor do mundo para conter e estudar entidades. Se não fossem contidos, os objetos representariam uma ameaça direta à vida humana e às percepções da realidade e normalidade da humanidade. A existência de SCPs é negada ao público para evitar o pânico em massa e para permitir que a civilização humana funcione normalmente. Quando o SCP é descoberto, a SCP Foundation implanta agentes para coletar e transportar o SCP para uma instalação da Foundation, ou para contê-lo em seu local de descoberta, se o transporte não for possível. Se um SCP for muito difundido, elusível ou de outra forma inacessível, a contenção consiste em suprir todo o conhecimento da SCP do público. Uma vez que os SCPs estão contidos, eles são estudados por cientistas da Fundação. Então, resumindo, é uma grande série de um universo totalmente novo que existem entidades e objetos que podem causar mal à humanidade. Só muda que é contado por um meio de conto das Fundação, no próprio site, e por relatórios fictícios de cientistas que seriam o público que participa. Existem algumas classes para classificar os SCPs dependendo do nível de ameaça às pessoas. Objetos da classe seguro são anomalias que são facilmente e seguramente contidas. Isso geralmente deve ser ao fato de que a Fundação pesquisou o SCP bem o suficiente de modo a que a contenção não exija recursos significativos ou que as anomalias necessitam de uma ativação ou acionamento específico e consciente. No entanto, classificar um SCP como seguro não significa que manuseá-lo ou ativá-lo não apresente uma ameaça. Os objetos da classe Euclídeo são anomalias que exigem mais recursos para serem contidas completamente ou que a contenção nem sempre é viável. Geralmente é porque o SCP é insuficientemente entendido ou fundamentalmente imprevisível. Euclídeo é a classe de objeto com a maior extensão, e geralmente é um bom palpite que o SCP será dessa classe se não se encaixar facilmente em nenhuma das outras classes de objeto padrão. Objetos da classe Keter são anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas consistentemente ou de forma confiável, com procedimentos de contenção extensivos e complexos. A Fundação frequentemente não consegue conter bem esses SPCs, devido a não possuir um entendimento sólido das anomalias, ou devido à falta de tecnologia para propriamente contê-la ou combatê-la. Um SCP Keter não significa que o SCP é perigoso, apenas que ele é difícil ou dispendioso de conter. Item SCP-049, classe do objeto Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. SCP-049 é contido em uma cela de contenção de segurança padrão no setor de pesquisa 02 na área 19. SCP-049 deve ser sedado antes de qualquer tentativa de transporte. Ele é uma entidade humanoide, com cerca de 1,90 m de altura, que tem a aparência de um médico da peste medieval. Enquanto SCP-049 parece estar usando as roupas e a máscara de cerâmica indicativa dessa profissão, as roupas parecem ter crescido do corpo ao longo do tempo, e agora são quase indistinguíveis de qualquer forma que esteja abaixo deles. O raio-x indica que, apesar disso, SCP-049 possui uma estrutura esquelética humanoide sob sua camada externa.
Ele é capaz de falar em várias línguas, embora prefira inglês ou francês medieval. Embora SCP-049 seja geralmente cordial e cooperativo com a equipe da Fundação, ele pode se tornar especialmente irritado ou às vezes agressivo se sentir que está na presença do que chamam de pestilência. Embora a natureza exata dessa pestilência seja atualmente desconhecida pelos pesquisadores da Fundação, parece ser uma questão de grande preocupação para SCP-049. Item SCP-718. Classe do objeto Keter. Procedimentos especiais de contenção. Nenhuma observação a longo prazo de SCP-718 deve ser feita. Qualquer observação e interação deve ser restrita a períodos de 5 e 10 minutos, com rotações de funcionários a cada 24 horas. Cuidados extremos devem ser tomados com SCP-718 e trajes completos são obrigatórios para todos os funcionários. Qualquer dano causado a SCP-718 deve ser relatado o mais rápido possível. Trata-se de um olho do tamanho similar ao de uma bola de beisebol. É suportado por um fio longo e fino feito de tendões e vasos sanguíneos. O olho virará e seguirá qualquer coisa viva em seu campo de visão. O caule é capaz de movimento limitado e seguirá seres vivos por uma curta distância. SCP-718 também observará qualquer equipamento de observação em sua área de contenção se não houver seres vivos presentes. SCP-718 parece preferir olhar para seres humanos mais do que os outros animais. O olhar fixo de SCP-718 pode induzir desconforto e paranoia em um tempo bem curto, muitas vezes resultando na tentativa de um sujeito de destruir SCP-718. O olho, se danificado, explodirá, derramando fluido transparente em toda a superfície próxima, antes de se encolher em pó. Qualquer coisa que o fluido tocar irá desenvolver uma erupção clara com uma bolha, que lentamente se tornará preta. Após 24 horas, a erupção irá explodir e uma cópia de SCP-718 emergirá, crescendo até o seu tamanho completo ao longo de alguns dias. Não vai embora ainda. Se você gosta de curiosidades, fizemos um vídeo sobre 6 coisas bizarras que os cientistas encontraram no fundo do mar. Se você curtiu o vídeo, se inscreva que o próximo vídeo será excepcional.